Olá pessoal, hoje a gente vai falar como os X-Men poderiam ser introduzidos no MCU. A gente sabe que tem várias alternativas por aí e a gente vai discutir algumas delas. Sim, o grupo ele já foi confirmado no universo cinematográfico e agora a gente precisa pensar em como isso vai acontecer, como que eles vão falar que esses seres poderosos apareceram nesse universo que a gente já conhece. Então, vocês vão saber algumas opções depois da vinheta. Nas HQs, os mutantes eles foram criados através dos Celestiais. Os Celestiais eles já estão sendo apresentados agora no universo cinematográfico através dos Eternos. Eles já apareceram também no filme dos Guardiões da Galáxia, mas eles devem ser um pouco mais aprofundados agora com o filme realmente dos Eternos. Os Celestiais eles foram responsáveis realmente pela criação dos humanos, dos Eternos e dos Deviantes. Eles são criaturas, assim, são seres meio cientistas, eles gostam de ir nos planetas, encontrar os seres que existem lá e fazer experimentos para ver como é a evolução desses seres. E foi desses experimentos que surgiram essas três raças. Isso aconteceu há milhões de anos atrás, né? Essa criação dessas três raças. Mas futuramente eles acabaram voltando para ver como que estava a evolução desses seres e viram que os humanos eles não tinham evoluído tanto. Então eles acabaram dando um empurrãozinho e inserindo o gene X na genética dos seres humanos, fazendo assim, então, criando os mutantes. E daí que começaram a realmente aparecer os primeiros mutantes, né, com o Apocalipse, e daí eles foram aumentando o número deles. Uhum. Lembrando, queria comentar aqui uma curiosidade que é falado no vídeo da Larissa, né? Que ela fala ali sobre os Eternos, mas é que é bem legal. Lembrando, né, a gente vai deixar o videozinho aqui, vocês podem entrar lá depois e saber um pouco mais sobre os Eternos e essas Isso curiosidades também. aí. Eles colocaram também um outro mecanismo no DNA do ser humano para poder fazer ele evoluir, que funciona mais ou menos assim. Quando um ser ele recebe muito radiação, o DNA dele pode simplesmente ser destruído, como é o lógico, né, como deveria acontecer, mas lá de vez em quando existe uma probabilidade do DNA absorver essa energia e transformar em algum tipo de habilidade. Né? Isso foi feito para que, alguns seres que talvez recebam essa energia consigam evoluir meio que artificialmente. E isso justificaria a existência do Hulk, do Homem-Aranha, por exemplo, e outros seres, outros heróis, por exemplo, que a gente conhece, que evoluíram dessa forma. É uma parada inteligente que a Marvel fez para poder justificar esses super-heróis e aquela época em que todo super-herói encontrava alguma coisa radioativa e ganhava um poder. Então, a partir dessa origem das HQs, seria possível que isso fosse utilizado realmente nos filmes ou, né, séries da Marvel. E aí, a possibilidade de introduzir os X-Men dessa forma, então, como está sendo já colocado a existência dos Celestiais, talvez eles voltassem agora, vissem a não tão evolução, né, dos seres humanos e decidissem dar esse empurrãozinho evolutivo assim na raça humana e permitir que eles desenvolvessem esses novos poderes. É uma opção, né, dentro E das se for possibilidades. seguir essa linha, eu prefiro que eles já tenham dado esse empurrãozinho lá atrás. Porque é uma coisa que a gente às vezes conversa, uma situação que é muito importante para os X-Men é eles terem um passado de preconceito. Então, se os mutantes nascerem tipo hoje ou há um ano atrás, você nunca vai ter personagens como Magneto, como o Professor Xavier, como o Wolverine, e os outros, né, que tem toda uma história de preconceito e lutam contra isso. Vilões como Apocalipse você não vai ter, e vários e vários e vários outros. Então, Sim, assim, existe uma perda enorme. então eles nascerem agora, tipo, por uma ação. Tem várias teorias, né, que falam, foi a ação do Thanos, os que voltaram que tinham morrido e voltaram, alguns deles vão ser mutantes. Se isso acontecer, me desculpe, mas não tem como criar os X-Men. Não tem. Você vai criar mutantes. Outra parada. Mas Xavier, como é que você vai criar o Xavier? Eu luto contra o preconceito de mutantes há um ano. Sabe? Qual é a carga que o Magneto vai se revoltar porque não? Os direitos dos mutantes foram violados, foram massacrados nesse um ano. Mas aí a gente entra também, né, naquele outro ponto, né, que é por que os mutantes não apareceram e eles não
combateram ao lado dos outros heróis contra o Thanos. Isso se eles já existissem, né? Se eles já existissem, exatamente. Então também a gente tem umas outras possibilidades que permitiriam essa introdução de uma forma mais lógica e que sem perder essa essência que a gente está conversando, né? Sobre todo o passado carregado de preconceito e tudo mais. Uma delas que é muito apontado é que no filme do Doutor Estranho 2, né? Que é o... Como é que é o nome? O Multiverso da Loucura. De alguma maneira ele se conecte com um universo, uma realidade paralela, onde os mutantes existam há muito tempo, como é nas HQs, e lá eles sofrem muito preconceito. E de alguma maneira, vários e vários deles acabem migrando para o nosso mundo, entrando ali no nosso mundo. Isso seria uma teoria. Tem uma linha que eu acho que é muito parecida essa com o Doutor Estranho, que é o do WandaVision, né? Que seria o quê? Seria o... como é que é? Como é que você definiu, Larissa? Seria uma espécie de Dinastia M reversa. Pois é. Explica pra gente como que é esse Dinastia M reversa. A ideia seria que a Wanda, quando ela cria esse novo universo dela, né? Tanto que ela cria os próprios filhos, ela cria o... Sim, isso tá na HQ e parece que está na série mesmo. Na série a gente tá vendo que ela vai viver por várias, né, décadas diferentes. Ela vai viver por 60, 50, 60, 70, 80, 90. Então, seria possível que nessa realidade que ela cria, ela criasse os mutantes, pessoas mais parecidas com ela. Então, essas pessoas... Outra curiosidade, que a Wanda, ela é mutante, pelo menos nos quadrinhos. Ok, eles mudaram no final... mas sim, ela era mutante. Então talvez eles possam resgatar isso, agora que a Disney pode chamar ela de mutante, e talvez ela crie pessoas mais parecidas com ela. Sim. E essa se baseia a ideia, né? Ela criaria isso, essas pessoas, nessa realidade dela, mas em algum momento a gente sabe que essa realidade ela vai entrar em colapso, ela vai, de certa forma, se fundir com a realidade que a gente conhece, né? Vai sair simplesmente da mente dela e essa bolha vai estourar de alguma forma. Então é possível que essas pessoas que foram criadas dentro desse universo dela sejam implementadas no nosso universo. Então essas pessoas vão ter vivido uma vida, vão ter desenvolvido, né, esses preconceitos, tudo isso já vai ter sido vivido, e é possível que eles continuem sofrendo preconceito na nossa realidade por serem pessoas com poderes e que ninguém conhece, que veio de um lugar que ninguém sabe onde. Mas não, é que na verdade, assim, eu acho que o poder dela é alterar a realidade. Então, uma vez que ela diga que a coisa existiu, ela existiu pra gente também. Então não é que, por exemplo, vamos lá, não é que o Magneto aparece sozinho, e o Magneto acha que teve a vida. Não, para as outras pessoas, ele existiu mesmo. Entendeu? Só que por um acaso, eles nunca fizeram nada que impactou na história do mundo. Então, não lutaram contra Thanos, não lutaram contra Ultron, nem nada, entendeu? E esse é o poder da feiticeira. Ela pega a nossa realidade e dá a distorcida. Sim, mas eu confesso que talvez seja um pouco perto demais, próximo demais para ser implementado os X-Men, porque a WandaVision vai ser uma das primeiras séries a serem lançadas agora, né? E a gente não sabe se vai ter uma segunda temporada. É bem possível que não, na verdade. Essas séries da Disney, a maioria delas, que foi apresentado, dá a impressão de não ter mais que uma. Por exemplo, a do Samuel, do Invasão Secreta. Eu não consigo imaginar o Samuel Jackson fazendo várias temporadas de série. Ele é um ator de cinema. Então é um trabalho ali e tchau, né? Resolve ali, o que é muito bom, na minha opinião. Tem esse pequeno ponto de que talvez esteja muito próximo para serem colocados os X-Men. Mas vai que eles abrem realmente e colocam uma brecha ali, tipo... Sei lá, no final ela só faz assim, pum, explode tudo. Daí um dia sai o filme dos X-Men, tipo, a partir daquele grito dela, na hora que ela quebra tudo, eles estão implementados. Pô, daí seria... E a gente sabe também, né, que a série dela, de certa forma, a série do Doutor Estranho vai ser continuação... A série não, né? O filme do Doutor dele, Estranho, né? vai ter uma continuação da série dela. Então, por que eles não podem desenvolver um pouco mais isso, né? Na própria série do Doutor Estranho. Pois é, e daí mistura tudo com aquilo que a gente falou. Às vezes é, tipo, outra realidade que ela criou e ela implementa. É uma possibilidade mais fantástica do que a gente tá falando, né? Mas ela é tangível, eu acho.
Não, ela é possível e ela não estaria traindo, porque eu acho que o maior problema, ela é uma solução que traia o que foi apresentado até hoje, ou seja um Deus Ex Machina do nada, tipo, pum, tá ligado? Do nada apareceu ali e coisa assim. Agora, uma outra teoria que daí eu achei bem legal, eu particularmente... Se ela for bem desenvolvida, tem que ser bem desenvolvida, né? Tudo tem que ser bem feito, né? Mas pra mim ficaria perfeito, é o quê? O Professor Xavier, ele é um mutante e ele trabalha tentando, usando o poder dele e a própria influência política, né? Sendo um cara muito rico, pra não deixar que os mutantes sejam detectados. E ele apaga, né, a existência dos mutantes da mente das pessoas. Não só da mente. Não só da mente, mas, por exemplo, indo atrás de pessoas, né? Vendo quando que um político tá pensando em jogar no ventilador a coisa, chegando lá e trabalhando junto. O legal é que essa ideia, assim, ela já foi usada nas HQs com a Emma Frost, que ela chegou e ela realmente apagou da mente de todo mundo a existência dos X-Men. E ela apagou da mente de todo mundo a existência dos X-Men. Então isso realmente permitia que eles pudessem viver a vida separada da humanidade. Ou melhor, junto da humanidade, mas sem que eles soubessem que eles são mutantes ou X-Men. Eu acho que acho que duas coisas poderiam validar isso. Uma, ter poucos mutantes. Pouquíssimos, né? Serem muito raros. E realmente o Professor Xavier tomar uma postura um pouquinho mais agressiva, né? Porque apagar a mente dos outros não é uma coisa muito passiva, né? Mas ele poderia fazer isso em prol da defesa dessas pessoas que quando são reveladas sofrem preconceito. E daí, a partir de um momento, ele fala, não vou mais fazer isso. A partir de agora, o mundo vai saber. Ou ele faz isso por acreditar, ou às vezes acontece um cataclisma, ou um Magneto da vida aparece e fala, não, agora todo mundo vai saber que os mutantes existem. Seria, pra mim, seria o ideal. É possível que eles usem, talvez, a brecha, né? De que as pessoas estão aceitando mais a existência de super-heróis, de pessoas com poderes. Às vezes... Tanto preconceito assim, então é o momento deles se revelar. Às vezes, até que agora eles são mais necessários. Devido a tudo que já aconteceu, talvez eles possam falar assim, agora a gente tava só sobrevivendo, agora a gente tem que intervir porque senão o mundo acaba. Vai saber, olha, veio um cara chamado Thanos aí que destruiu metade e depois voltou, mas e se os Vingadores não fossem suficientes? E agora que não tem mais Tony Stark, que não tem mais Capitão América? Talvez seja o nosso momento, né, de realmente aparecer e ajudar, ou vilões apareçam e falar, agora é o momento de eu... Né, porque não tem Vingadores, né? Não tem Vingadores, tô vendo uma brecha aqui de pessoas que vão tentar nos parar, então é o momento da gente aparecer, daí os X-Men aparecem pra contrapor isso. E daí o preconceito quando os mutantes aparecem, tipo, olha esses vilões. Ah, mas nós somos X-Men e lutamos com... Não, mas vocês são tudo mutante, vocês são... Entendeu? Eu gosto muito dessa ideia por ela manter os mutantes na linha do tempo. Tipo, eles viveram a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, sabe? Toda a questão política. Eu gosto bastante dessa ideia. Eu acho que essas são as opções que a gente vê que realmente poderiam ser introduzidos X-Men no universo cinematográfico. Eu acho que tem muita ideia legal, existem possibilidades deles fazerem isso sem se tornar extremamente bizarro. Existem umas formas muito bizarras também. Mas eu acho que é isso. Então, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo e teorias malucas.